Antes da explicação da nossa atividade de hoje, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo animado que fala também sobre agricultura. Preste atenção aí. A agricultura também surgiu na pré-história, com a construção dos canais de irrigação, onde se iniciou a divisão do trabalho. Ao longo dos anos, as atividades cresceram e a terra passou a ser uma importante riqueza. No Brasil foi implantado um sistema de agroexportação pelos portugueses, que plantavam matérias-primas, principalmente a cana-de-açúcar e café. Por causa da agricultura, vieram muitos escravos da África e a sociedade começou a viver novas influências e miscigenações. A agricultura comercial visa a produção de renda financeira através da produção de plantações e animais que são demandados pelo mercado. Utiliza o sistema de intensivo com o uso de máquinas e fertilizantes. Tem uma tecnologia de ponta, acarretando altos índices de produtividade. A agricultura de subsistência é aquela que produz alimento suficiente para as necessidades do proprietário da terra e sua família. Utiliza o sistema extensivo com técnicas como queimada, utiliza a mão de obra, acarretando um baixo índice de produtividade. Vamos para a explicação de geografia na página 70, 71 e 72. Primeiro quesito. Risque as letras K, Y e V e descubra a palavra e escreva abaixo. Onde tiver a letra K, a letra Y e a letra V, você vai riscar e escrever as letrinhas que sobrou para ver qual é a palavra que vocês descobriram. Segundo, responda as perguntas abaixo. Em sua opinião, essa pergunta ela é pessoal, tá bom? A letra A. Então, vocês vão dizer, na sua opinião, é possível praticar a policultura no cultivo de subsistência? Sim ou não? Na sua opinião, você acha o quê? É possível ou não é possível? Explique. Aí você vai explicar, você vai dizer, sim, é possível porque isso, isso e isso. Não, não é possível porque isso, isso e isso. Você vai justificar a sua resposta explicando. Na letra B, o que a agricultura pode nos fornecer? O que a agricultura pode nos dar? Cite exemplos. Aí você vai escrever aí coisas que a agricultura nos fornece. Terceiro quesito, numere corretamente. Vai usar número 1 para agricultor e número 2 para agrônomo. Profissional que orienta, analisa cientificamente o solo, identifica e resolve os problemas do local a ser utilizado pelo trabalhador. E a outra opção é trabalha na agricultura. Então, você vai identificar e colocar o número. Quarto quesito. Sobre o uso de agrotóxicos na agricultura. Pesquise e responda adequadamente cada pergunta a seguir. O que você entende por agrotóxicos? Então, você vai pesquisar o que é agrotóxico e vai dizer o que você entendeu sobre agrotóxico. Eita, nome difícil, assim. Letra B. Você acha correta a utilização de agrotóxicos? Por quê? Você vai dizer se você acha correto ou não e por que que não é correto ou por que que é correto. Letra C. Explique com as suas palavras por que não devemos utilizar os agrotóxicos. O que é que acontece quando a gente usa os agrotóxicos? Aí você vai dizer aí por que que não se deve usar. E no quinto quesito, pesquise como acontece a rotação das culturas. Depois, ordene as imagens que representam esse tipo de cultivo e explique o processo. Então, primeiro você vai explicar, pesquisar como acontece a rotação das culturas. Então, bota lá no Google. Como acontece a rotação das culturas. Depois que você souber como acontece, aí você vai ordenar as imagens que representam esse tipo de cultivo e explicar o que é que acontece primeiro, o que é que acontece depois, o que é que acontece por último. E lá nas linhas de baixo você vai explicar esse processo, certo? Na página 72, nós temos o sexto quesito. Então, preencha os quadrinhos abaixo com a resposta correta. Letra A, profissional que trabalha na agricultura. E coloca lá o nome dos dois profissionais que trabalham na agricultura. Profissional que orienta na produção agrícola. Coloca lá. O cultivo dos produtos depende do... Aí coloca lá as duas opções. Sétimo quesito. Observe os diferentes tipos de cultivo de espécies vegetais e escreva o nome de cada um. Então, a gente viu lá que a gente tem diferentes tipos de cultivo, diferente tipo de cultivar
né, as espécies dos vegetais. Então, vocês vão dizer aí, de acordo com o que a gente aprendeu, qual tipo de cultivo está sendo usado em cada figura dessa. E oitavo quesito, você já ouviu falar em horta escolar? Que tal elaborar uma com seus colegas de sala? Converse com seu professor, organize o que for necessário com a sua turma e mãos à obra. Essa atividade, ela era para ser feita em conjunto. Porém, como estamos no distanciamento social por conta da pandemia, então essa atividade ela vai ser feita individual, certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer, certo? Na casinha de vocês aí, uma pequena horta. Ah, tia, como é que eu vou fazer isso? Então, a sua horta, ela pode ter apenas uma plantinha, ou se você tiver mais opções, né, ela pode ter outras plantinhas também. Então, você vai preparar um espaço, certo? Uma caixinha, vai cortar uma garrafa PET, vai preparar um cantinho da sua casa, no seu quintal, e vai usar a criatividade para fazer a sua pequena horta. E aí, você vai plantar alguma coisa nessa sua horta. Eu vou dar uma opção para vocês, que é uma opção fácil, né? E vocês vão ver, assim, mais rapidamente o processo. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem plantar tomate, porque geralmente em toda casa tem tomate. Então, quando a mamãe estiver lá cortando tomate, você vai pedir para ela separar a semente do tomate, certo? Então, você vai preparar lá a sua hortinha, tá bom? Numa caixinha ou num cantinho assim que tenha uma terrinha na sua casa, no seu quintal. Se não tiver, você prepara numa caixinha ou numa garrafinha PET, tá bom? E vai preparar a terra, certo? Direitinho. E colocar a sua semente, tá certo? Então, pode ser semente de tomate, ou se você quiser fazer de qualquer outro vegetal, pode ser coentro, mas aí vocês vão precisar comprar a semente, então vai ficar mais complicado. Quem quiser fazer, quem quiser pedir para a mamãe comprar a semente, pode fazer. Mas o tomate é uma coisa mais acessível e que vocês vão poder utilizar o que vocês têm em casa. Então, coloca lá a semente do tomate, tá bom? E tirem a foto para que eu possa ver que vocês prepararam. E aí vocês vão acompanhar o cultivo dessa plantinha, tá bom? Então vocês vão... Eita, nasceu uma folhinha. Aí você tira a foto e coloca no grupo, tá bom? E quando o pezinho de tomate começar a nascer, aí você tira a foto e coloca no grupo. E vai ser lindo, vídeo que né? fala Vocês também sobre acompanharem esse processo do cultivo, então presta bem atenção no vídeo. Na horta de vocês. Então, essa atividade, ela vale nota, tá bom? Então, não precisa ser hoje, tá certo? Vocês podem fazer com tempo. Então, prepara a horta de vocês direitinho, tira a foto. Quando fizer, olha aqui, eu já fiz a minha horta, tá bom? Então, tira a foto, coloca no grupo para que tia possa ver a hortinha de vocês já pronta e vai tirando foto, fotografando o processo, tá bom? Eita, nasceu uma folhinha. Eita, tá crescendo, tira a foto pra gente acompanhar, que vocês vão ver como é interessante acompanhar o processo do cultivo de uma plantinha, tá bom? Então, lembrando que essa atividade, ela vale nota, tá certo? Então, quem não fizer, não vai ter nota. Então, para ter essa nota de geografia, vocês precisam fazer esse cultivo da hortinha de vocês, tá bom? Conto com a participação de todos. Se tiver alguma dúvida em relação à atividade de hoje, é só falar, tá certo? Um beijo.